Os peixes ornamentais disputam a liderança do mercado de animais de estimação, ao lado, é claro, dos cachorros e dos gatos. Mesmo com essa importância, a criação lá no campo só foi reconhecida há pouco tempo. E olha que essa atividade garante o sustento de milhares de agricultores familiares. Deixe-se hipnotizar por essas imagens. O mundo dos peixes ornamentais é cheio de cores, brilhos e os mais diversos formatos. Só que antes de embelezar os aquários, a criação começa lá no campo. Seja em estufas ou em tanques escavados, 8 municípios mineiros concentram 70% da produção nacional. Não foi à toa que a Zona da Mata de Minas Gerais se tornou a maior produtora de peixe ornamental do Brasil. O clima favorável e a fartura de água deram a esse lugar as condições ideais para o desenvolvimento da criação. Entremeadas por rios caudalosos, cachoeiras e morros de onde vertem muitas nascentes, as propriedades daqui encontraram na água doce a vocação para o sustento de pelo menos 3.000 pessoas. Gente como seu Márcio Onibene, do município de São Francisco do Glória, que tem os tanques numa área onde plantava milho e feijão. Porque, na verdade, a gente estava caçando uma opção. Porque quando a gente produzia aquele milho e feijão, o lucro era muito pequeno, a gente, eram muitos irmãos, a gente procurava ter lucro para a gente, até um êxito na vida, uma saída, de lucrar mais. A escolha do peixe ornamental foi feita há 30 anos, quando a atividade engatinhava e o setor beirava a informalidade. É que só 7 anos atrás a criação foi reconhecida pelo governo federal. E é melhor ser reconhecido? Melhor ser reconhecido. Por quê? Na verdade, ser alguém, Nós não era ninguém, Hoje os bancos já liberam dinheiro para o piscicultor. Antigamente? Não era conhecido. Como que ia liberar, Então foi o primeiro passo que nós tivemos. Existir oficialmente trouxe uma série de exigências. Algumas delas, olha só, encheram a parede do escritório do seu Márcio. Quantos documentos vocês tiraram para poder regularizar a atividade aqui? Rapaz, na época foi em torno de 13, mas depois foi aumentando. Demorou quanto tempo? Média de 3 anos. É que os peixes ornamentais criados aqui não pertencem a essas águas. A maior parte vem da bacia amazônica ou da Ásia. São pelo menos 100 espécies e quase um incontável número de variedades que seguem principalmente para São Paulo, de onde depois são distribuídas para todo o país. Quantos peixes vão sair daqui hoje? Hoje deve sair em torno de 15 a 16 mil peixes. Por mês vocês comercializam quantos mil peixes? Em torno de 100 a 150 mil peixes por mês. E Márcio, qual é o carro-chefe de vocês? Qual é o peixe que vende mais? Não tem carro-chefe, porque se você tiver só um peixe, você não ganha mercado. Então a gente trabalha hoje com em torno de 150, 200 variedades de peixe. Nessa outra propriedade, no município de Vieiras, o imponente casarão centenário foi testemunha do início de toda a piscicultura ornamental desenvolvida na Zona da Mata. Uma história contada décadas atrás, aqui mesmo no Globo Rural, quando o repórter Lucas Bataglin conheceu o grande incentivador dessa atividade na região. Os empregados não estranharam o fato de você deixar de lado a vaca, o boi e introduzir o peixe? Muito, porque eles não acreditaram, Então eu peguei os filhos deles, os garotos, eu comecei com um time de meninos. Depois de tanto tempo, a fazenda que o Globo Rural conheceu na década de 80 mudou bastante. Inclusive tem até outro dono. Só que a principal fonte de renda dos novos proprietários continua sendo a piscicultura de peixes ornamentais. A diferença é que os tanques da frente da sede foram todos aterrados e o gado voltou a se tornar o protagonista desses hectares. Aqui tinha aproximadamente 500 tanques de peixe. Essa piscicultura já estava uma piscicultura ultrapassada, degradada, entendeu? Os tanques muito velhos. Tinha que recomeçar, tinha que desmanchar e fazer tudo novamente. Enquanto seu José Ronaldo se dedica a cuidar do pasto, seu filho Ulisses administra os 21 hectares de tanques escavados que a família já tinha. A região aqui cresceu muito através da piscicultura ornamental. A produção deles gira em torno de 200 mil peixes por mês.
Vocês estão conseguindo quanto, assim, de lucro? 10 a 15%. Na região, tem alguma outra atividade rural que dê esse lucro? Acredito que não. O peixe ornamental, você consegue agregar um valor bom. De tudo que é criado aqui, as carpas coloridas representam cerca de 70%. E isso tem um motivo. Então, a carpa você consegue vender ela de vários tamanhos, desde a levino até o máximo de tamanho que você conseguir atingir nela. Então, com isso, você consegue vários preços num determinado peixe. Você consegue administrar melhor também o quanto que você vai vender e quando que você vai vender. Exatamente. Sim, você pode estocar ela, como você também pode acelerar o crescimento dela. Dependendo da cor, da idade e do peso, o preço da carpa pode variar de 10 centavos a R$100. O crescimento da piscicultura ornamental aqui na região jogou luz a um setor que praticamente não era visto pelos órgãos governamentais. Por pelo menos 4 décadas, o criador desenvolveu sozinho a sua atividade, sem apoio técnico e sem a ajuda da pesquisa. Até que no início de 2017, um centro foi inaugurado para estudar as necessidades específicas desse tipo de produção. A estrutura está dentro da EPAMIG, no município de Leopoldina. E segundo uma das suas pesquisadoras, a Zona da Mata de Minas movimenta cerca de R$2 milhões por mês com a produção de peixe ornamental. Um setor que movimenta tanto, mas que não era visto? Não era tão visto. Na maioria das vezes o pessoal sempre tinha a piscicultura como uma alternativa, né? Uma complementação da renda. Aí ela está deixando de ser complementação e passando a ser a primeira atividade numa fazenda. E aí a pesquisa é fundamental. A pesquisa é fundamental. E a ideia aqui qual é? Melhorar o que nos peixes? Não só nos peixes, quanto nos criadores. Né? Capacitá-los para que possam fazer uma criação mais apropriada, um peixe de melhor qualidade para competir no mercado. Lógico que existem criadores no Brasil que estão em nível de rivalidade lá fora, mas você conta nos dedos. Nos deslocamos agora até o município de Patrocínio do Muriaé, onde vive um dos piscicultores mais antenados na criação de peixe ornamental. Gabriel Miranda é veterinário e hoje nos conduz pelos tanques desativados da propriedade da sua família, que já produziram 20 mil peixes por mês. Esses tanques nós decidimos desativar pelo manejo, né? Como somos nós que trabalhamos aqui, eu e meu pai e meu irmão, basicamente mão de obra familiar aqui, e a lida nesses tanques aqui é uma lida muito pesada, né? Além da gente não conseguir nesse sistema produzir peixes com excelente qualidade, no controle de verminose, controle de melhoramento genético, aqui nesses tanques deixa a desejar. Quem trabalha com peixe ornamental tem que correr atrás de constantes inovações para apresentar ao mercado, seja na cor dos animais, no formato e também no tempo de vida. Foi em busca dessas características que o Gabriel passou a concentrar seus esforços e por isso mudou a criação para um ambiente como esse. A estufa é um local de temperatura controlada e de manejo mais fácil. O foco aqui nesse sistema não é a alta produção, mas sim uma produtividade significativa nesse sistema com valor agregado. Qual era a média de preço que você conseguia antes e qual é a média de preço que você consegue hoje? A média de preço nos peixes produzidos naquele sistema de tanque escavado era em faixa de 15, 25 centavos. Né? Aqui hoje eu trabalho com média de preço em torno de R$2. O preço por unidade de peixe nesse sistema aqui. Bem perto da propriedade do Gabriel fica a criação desses 3 irmãos. Antônio, Rony e Hernani encontraram no pouco espaço que as estufas ocupam a oportunidade de trabalhar no negócio próprio. Você antes da piscicultura trabalhava em quê? Trabalhava na roça de arista, propriedade vizinha, para um, para outro aí, turma, e até servente de pedreiro. E olhando lá para trás, e agora? Trabalha no que é da gente, né, e sempre melhorando. Tudo que você melhora é pra gente mesmo. E vocês se dão bem, digamos assim, os 3 irmãos? Brigando o dia inteiro, mas se dão bem. Em apenas meio hectare, eles contam com 7 estufas e já estão finalizando outras 3. E tudo com recurso próprio. Tá dando dinheiro, então? Tá funcionando, tá tendo rentabilidade, né? Dinheiro, eu não sei o que é dar dinheiro. Tá dando rentabilidade, tá dando para trabalhar. Qual é o gasto que vocês estão tendo aqui com cada estufa? Nós calculamos assim aproximadamente de R$10 mil por estufa. A especialidade aqui são os peixes beta, uma espécie vinda da Ásia que chama a atenção por esse colorido diversificado. Como o macho beta é de briga, ele fica isolado e a fêmea só é colocada junto dele na hora do acasalamento. E eles vão ficar aí namorando
digamos assim? Quanto eles tempo? Ficam aqui juntos por mais ou menos 24 horas. Uhum. E a fêmea tem que ter a mesma cor do macho? Sim, o ideal é que os casais sejam de mesma cor. Por quê? Macho e fêmea. Porque vindo a misturar, vão se reproduzir normalmente, só que no futuro as matrizes vão estar com cores misturadas e você não vai ter um controle da cor do peixe. Hoje, a propriedade tira em torno de 7.000 peixes por mês, o que para o técnico agrícola da Emater traz uma renda acima de qualquer outra atividade disponível por aqui. Eu acredito que o mínimo para uma família sobreviver de uma atividade de bovinocultura de leite, ela precisa de pelo menos 5 hectares. Eu com 1.000 metros na piscicultura eu consigo ter uma renda melhor do que numa atividade de leite de 5 hectares. E a gente fala aí que até 100 metros quadrados pode gerar um salário mínimo por uma família. O peixe beta representa pelo menos 80% da produção da Aquipan, uma associação que agrega 55 criadores. Qual é o momento atual da produção de peixe ornamental? O melhor, o melhor possível. Por quê? O beta hoje está em tudo que você produz, você vende. De 2 a 3 anos nós crescemos aí em torno de 15% a 20%. Enquanto o Brasil está em crise, nós estamos vendendo. Para continuar vendendo, o produtor não para de buscar novidades. É o caso do Gabriel Miranda, que você conheceu há pouco aqui na reportagem. Ele faz questão de mostrar as últimas espécies que hoje são destaque aqui na sua propriedade. Nós temos aqui a variação de guppy, né, ou lebiste, também conhecido por esse nome. Que é bem comum, né? Muito comum, em aquarista iniciante, crianças gostam muito, mas também tem a parte do aquarista mais profissional, digamos assim. O que esse aqui tem de diferente? Basicamente, coloração, essa cor brilhosa, né? E essa cauda que a gente chama hoje de caudas em half moon, ou meia-lua, são a cauda aberta. Então, são lebistes que a gente vem trabalhando com a seleção genética para atingir esse padrão. Uma novidade recente que vale a pena a gente ressaltar, está aqui, são Oscar Red Ruby Albino. É nativo da nossa bacia amazônica, foi levado para fora, foi melhorada essa pigmentação dele lá fora, e agora a gente está importando e tentando produzir aqui. E nós aqui tentamos reproduzir esse peixe já há 3 anos. E nessa última temporada agora, 2016 para 2017, nós conseguimos. Então é um peixe que a gente já produz e comercializa aqui. E esse aqui é a última espécie que chegou aqui na sua propriedade? Sim, sim. Esse é recente. Esse é um peixe faca albino. Esse é um peixe dos países asiáticos, né? A moda de hoje em dia, uma das tendências de mercado é o aquarismo jumbo. O que seria isso? São peixes grandes, aquário grande para peixes grandes. Temos ainda que entender a técnica de reprodução e manejo desse peixe. Então vamos levar aí, acredito que uns 2 anos para dominar toda essa técnica. Mas já está guardadinho aqui, já está crescendo. Daqui a pouco a gente já lança aqui no mercado nacional. Se você parar, o mercado está em constante evolução e você acaba ficando ultrapassado. Como acontece todo domingo, daqui a pouco o pessoal que você conheceu na reportagem põe o pé na estrada para levar a produção até a maior feira de peixes ornamentais do país, que ocorre na segunda-feira em Guarulhos, São Paulo. Boa viagem e boas vendas para todos.